Seja bem-vindo, André Mateus aqui falando. E hoje eu quero tratar com vocês a respeito de um tema que muitas vezes ele acaba não sendo abordado, porém ele é um fundamento importante da Igreja de Cristo. Foi estabelecida por Cristo e o Espírito Santo de Deus o perpetua até nossos dias, porque a obra é a mesma. Desde quando Jesus veio até o retorno dele, é a mesma obra que deve ser feita. Sem mais delongas, o que eu quero tratar aqui é a respeito dos 5 ministérios. O que são os 5 ministérios? Vamos ler aqui o seguinte texto, breve, para uma reflexão. O texto que eu quero ler é o texto do livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 8 ao 11. Vamos ler. E diz assim, está escrito: Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, também chamados de mestres. Os apóstolos também são chamados de missionários. Seguindo para o versículo 12. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Amém. Não quero me alongar, mas o texto ele fala a respeito de uma questão que é pouco tratada, que é a respeito dos 5 ministérios. O que nós vemos na igreja atual é uma deformação daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Mas, graças ao nosso Senhor, Deus Pai, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, graças ao Espírito Santo que nos fará lembrar de todas essas coisas e graças à palavra escrita do Senhor, nós podemos reestruturar, resgatar, reedificar e fazer toda a vontade do nosso Senhor, porque o Espírito Santo nos lembrará de todas essas coisas e esta palavra irá também fazer que nós estejamos no norte que Ele tem para o ministério que Ele colocou em nossas mãos. Pois bem, o Senhor chamou alguns, não a todos. O próprio Senhor Deus escolheu alguns para fazer a obra dele. Um exemplo, Paulo estava no caminho para Damasco, era um perseguidor aos cristãos, era um homem que estava gerando muita morte, muita complicação para o povo de Deus. Porém, quando o Senhor quer escolher alguém, Ele escolhe até mesmo os seus adversários para se tornar seus filhos. E não foi diferente com Paulo. Paulo, se estava a cavalo, se estava a pé, o texto não especifica. Porém, o importante é nós sabermos que Paulo, seja a cavalo, seja a pé, teve um encontro com o Senhor Jesus, no qual Jesus disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Pelo simples fato que Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo. E todo aquele que persegue aquele que o Senhor escolheu como filho, está perseguindo o próprio Senhor. E Paulo foi escolhido pelo Senhor e foi constituído pelo próprio Deus como apóstolo. Com Davi, como rei, como José, como um governador. Já havia lhe mostrado que Deus lhe daria isso a ele, por meio de uma visão, de um sonho. E não é diferente em nossas vidas. O Senhor, Ele escolhe aqueles dos quais terá um ministério. Hoje em dia, de décadas, séculos, talvez até milênios, a igreja tem cometido alguns equívocos. Que equívoco seria esse, André? Que equívoco seria esse, Mateus? O equívoco é o seguinte: alguns pensam que, vou dar um exemplo.
fulano de tal é pastor, um grande pastor. E aí ele pensa assim, não, eu quero que meu filho seja pastor, vou consagrar ele a pastor aqui. Vem aqui, filho, vou aqui botar a mão na sua cabeça, vou botar o óleo aqui, que você vai seguir aqui, você vai seguir o caminho do Pai. Você vai seguir o caminho que a nossa família tem seguido aqui, nessa área aqui de sacerdócio. Porém, a obra de Deus, quando Deus escolhe alguém, não é assim que acontece. Na verdade, é Deus que escolhe a liderança. É Deus que escolhe dos 5 ministérios quem Ele vai escolher para fazer parte desses 5 ministérios. Isso no mundo inteiro. Porque o reino de Deus, a obra de Deus, o ministério, o poder de Deus está no mundo inteiro. E aonde há pessoas levantadas por Deus, há ministério. Ministério de Deus. Porque o próprio Deus seleciona para isso. E como diz o texto, é muito claro que existe algumas pessoas em nossos dias, e há séculos atrás, milênios atrás, que o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, não escolheu para fazer a obra. Quantas pessoas aqui já devem ter tido a impressão de que alguém exerce algo dentro de uma denominação, de uma igreja, por exemplo, mas alguns ficam se pensando, será que aquela pessoa tem chamado? Algumas pessoas não têm chamado. Tem teologia, tem cargo eclesiástico, mas não tem chamado de Deus. E é um erro grotesco, porque, infelizmente, é o Senhor que escolhe. Um exemplo claro disso foi, no caso, ligado a Moisés. Moisés foi um homem que Deus escolheu para libertar o seu povo daquele sofrimento do Egito, que já havia sido algo que foi falado a Abraão, que o seu povo passaria por um momento de escravidão, mas que o Senhor viria com mão forte para libertá-los e sairia com muitas riquezas. Porém, Moisés morreu, segundo questões que aconteceram, e houve a morte desse grande líder. Porém, quando o Senhor vai tirar alguma liderança, Deus sempre exalta alguém para substituí-la. Não fica vazio. E Deus levantou Josué. Porém, muitos poderiam se perguntar, mas por que Deus não levantou um dos filhos de Moisés se ele tinha filho? Moisés tinha filho, nós podemos conferir nas escrituras. Moisés tinha filho. Por que que o filho dele não sucedeu? Não houve uma sucessão, não houve uma continuação daquilo que o seu pai fazia. Quantos pastores, mestres da palavra, evangelistas, enfim, que são líderes espirituais ou que já foram enquanto estavam vivos e levantaram lideranças, às vezes um filho, às vezes um amigo para estar ali no ministério, porque eu preciso que alguém continue a obra. Vou levantar meu filho, vou levantar o meu amigo aqui que está do meu lado. Mas é o Senhor Deus que escolhe. Não adianta o homem querer ungir aquele que o Senhor não ungiu. A unção não vai valer de nada se antes do céu não lhe for dado. E assim foi com Josué. Deus não deu para nenhum filho de Moisés a sucessão, a continuidade, o cargo de liderança que ele tinha. Mas Deus procurou e viu que Josué seria o homem que ele colocaria no lugar de Moisés. Talvez porque Josué observasse Moisés entrando no tabernáculo, na tenda do encontro, e via, imagina só como deve ser a glória do poder de Deus. Nossa, como que deve ser estar na presença de Deus ali naquela nuvem de glória. Como deve ser temente a Deus e ser fiel a Ele, porque para estar numa posição de liderança, não basta ter um cargo, que na verdade vale muito pouco. Não adianta nada ter a roupa, a armadura, que a armadura não faz milagre, a unção é o que faz. E todos nós sabemos que, de um jeito ou de outro, Deus precisava de um sucessor para Moisés. E ele viu alguém que tinha temor à presença de Deus. Ele viu alguém que desejava ter mais da presença de Deus, talvez observando Moisés indo até a tenda do encontro e pensando, imagina o que deve acontecer lá. Quando Moisés subia ao monte e ele ficava pensando, o que deve acontecer lá? Porque ninguém ia, só ia Moisés. Alguém poderia se perguntar, como que deve ser? O pessoal só via aquele clarão, mas a fumaça, o
poder que se manifestava. Moisés viu o Senhor como um amigo face a face, e Josué desejava isso no seu coração. E como Deus, o Senhor, não é um Deus que julga a aparência, mas vê as intenções do coração e da mente daqueles que estão na presença dele, até do ímpio, Deus pensou, é esse que eu vou levantar. É esse que deseja a minha presença. É esse que deseja me buscar. É esse que deseja cumprir a minha palavra à risca. É esse que eu vou exaltar como liderança. Deus não vai exaltar alguém para um ministério, seja qualquer um dos 5 que eu mencionei, se não tiver desejo pela presença de Deus, desejo em cumprir a palavra de Deus. O Senhor não vai escolher esse para ser um líder levantado por Deus, um dos 5 ministérios, um líder que o Senhor escolheu. E é interessante que não é diferente nos nossos dias. E muitos por aí, como eu mencionei antes, têm levantado líderes dos quais o Senhor não levantou. Talvez seja um filho, talvez seja um amigo, talvez seja alguém que tenha condições financeiras que podem ajudar ao ministério. Mas se o Senhor não escolher, assim como Josué foi escolhido por Deus para suceder Moisés, não adianta você ser pastor, não adianta você ser evangelista, não adianta você ser missionário, apóstolo, não adianta você ser mestre e não, vou botar a mão aqui e vou ungir ele. Se o Senhor não estabeleceu, se o Espírito Santo não lhe direcionou a fazer isso, se o Espírito Santo não falou com a pessoa que iria ser ungida, então foi feito na carne, como alguns dizem. Então o Senhor não confirmou a unção. Se o Senhor não confirmar a unção não é dada. Não adianta forçar a unção, não adianta forçar o cargo. Se Deus não te chamou, não adianta insistir. Agora, existem pessoas aqui que o Senhor levantou como mestre, como pastor, como evangelista, como profeta, como missionário, apóstolo, e você abriu mão do chamado, você abriu mão daquilo que o Senhor colocou na sua mão para fazer. Aquele que bota a mão do arado não pode voltar atrás, porque o Senhor entregou algo para você fazer. Não foi você que se colocou na posição e falou, eu vou fazer algo porque eu quero. O Senhor falou com você. Então, volte a fazer a obra que você fazia a Deus. Você que era um líder, você que era um pastor, você que era um evangelista, o Senhor está levantando líderes aqui. O Senhor está reerguendo, segurando pela sua mão e levantando líderes que caíram, líderes que pecaram, líderes que por algum motivo desistiram da obra, talvez pela perseguição, talvez pela calúnia, talvez por não ver resultado e pensar, eu me esforço tanto, eu me dedico tanto à obra de Deus, eu só vejo essa igreja vazia, eu me dedico tanto a essa obra de Deus, e eu fico vendo, não dá resultado que eu gostaria, eu não vejo as pessoas vindo, eu não vejo a palavra transformando a vida das pessoas, eu não vejo o poder de Deus se manifestando. O que está acontecendo? Mas eu venho aqui lhe dizer, você líder que foi levantado por Deus, o Senhor ergue pela sua mão e diz assim, volte a fazer aquilo que você fazia. Existe um povo que você precisa cuidar. Se você não cuidar desse povo, eu vou cobrar de você. E não pensa que vai ser só naquele dia, não. Tem muita gente hoje que está colhendo da desobediência, de não estar seguindo na obra que Deus colocou diante dele, do jeito que ele falou para fazer. Volta a fazer o que você fazia. Volta a fazer, porque o Senhor sempre vai levantar alguém para colocar no seu lugar, se for necessário. Mas o Senhor não se esqueceu de você. Ele quer você na frente da obra dele. E além daqueles que caíram, que o Senhor está levantando, Deus está levantando novas lideranças, novos mestres da palavra, novos pastores escolhidos pelo Senhor, novos evangelistas, novos missionários. O Senhor não só está levantando novas lideranças e capacitando elas, como também está resgatando aquelas lideranças que saíram do caminho. Você que estava no caminho fazendo a obra de Deus, você que estava na frente da obra de Deus, você que agora está na beira do caminho, não fique na beira do caminho. Quem fica na beira do caminho, fica pelo caminho. Mas se você estiver no centro do caminho,
o Senhor irá levar até o destino que Ele tem para você. Não rejeite a obra do Senhor. Aquele que rejeita a obra do Senhor está rejeitando o próprio Senhor. Então, era essa a mensagem que eu tinha para vocês aqui. O Senhor está levantando líderes. O Senhor está reerguendo líderes que se perderam. O Senhor está erguendo líderes que vão começar a fazer a vontade de Deus. Porque o papel de um apóstolo ou missionário é de levantar lideranças, abrir ministérios, reerguer líderes, capacitar líderes que se perderam ou líderes que estão chegando agora. Eles precisam de alguém para capacitar essas novas lideranças. O papel de um líder é levantar novos líderes. O papel de um missionário, de um apóstolo, é levantar novas lideranças, novos mestres, novos pastores, novos evangelistas, novos profetas, novos missionários, apóstolos. É isso que o texto de Efésios 4:11 nos diz. E é isso que a nossa igreja precisa fazer hoje. Que o Senhor venha resgatar os líderes do passado e nos usar para levantar novos líderes e capacitá-los com unção, com poder, com frutos do Espírito Santo, com conhecimento da palavra. E assim nós vamos poder ter uma igreja viva, que flui pelo mundo, que flui aonde você estiver, você seja igreja e venha fazer com que a palavra de Deus, o poder de Deus, o testemunho do Espírito Santo na sua vida se manifeste na vida de muitos. Sem mais delongas, eu espero que essa palavra tenha trazido vida para você. E você que caiu, esteja morto espiritualmente, venha ser ressuscitado pelo Senhor. E aquele que está nascendo agora, que está nascendo em Cristo agora, possa ser edificado pelo Senhor para que seja uma dessas lideranças também. O Senhor levanta líderes para levantar novos líderes. É uma igreja viva que lidera, que levanta líderes, que capacita, que é ativa. E é isso que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado por essa oportunidade. E eu espero que você venha ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. E que Ele venha reedificar o seu ministério, edificar o seu ministério. E que nós possamos ser canal para gerar novos discípulos e novos líderes na presença do Senhor, conforme a palavra nos instrui que nós devemos fazer. Eu te agradeço e até a próxima, onde nós veremos para mais edificações do fundamento daquilo que o Senhor tem. E novos líderes o Senhor irá levantar. Novos líderes o Senhor irá instituir. Novos líderes que o Senhor vai escolher. Não aqueles que se levantaram, não aqueles que uma liderança sem sabedoria de Deus levantou, mas líderes que o próprio Senhor escolheu e que vão fazer a diferença, não da boca para fora, mas com resultado, fruto do Espírito Santo, unção do Espírito Santo e dons do Espírito Santo. Esses são os 3 resultados que nós devemos gerar na nossa igreja, em cada um de nós. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.